a gente vai cortar mesmo se precisar. O som tá legal, tudo tá legal? Pra mim tá. Ah, Vocês estão escutando bem? Tô sentindo maneiro. beleza. Vamos embora. Aí, estamos começando agora aqui mais um podcast com o meu amigo Henrique França. É um cara que eu já gostava antes de conhecer, né? E aprendi a respeitar. Uma coisa que eu quero falar logo nesse começo para você é o seguinte, cara. Eu lido com muita gente. Gente que está, gente que quer chegar, gente que não está e acha que está, né? E assim, e você, para mim, eu acho que você está, e a sua humildade, o seu jeito, mediante a situação que foi feita aqui, o nosso começo, e a força que você está dando, né? Isso, você pode acreditar que isso é muito importante. E você sabe disso, não preciso te dizer, né? Isso que você está semeando na nossa vida, né? Com certeza vai vir em dobro para você, Amém. Né, cara? Porque tudo que eu já fiz, ele veio para mim de volta, né? Pessoas que eu ajudei há 500 anos atrás, e hoje, quando eu precisei, quando eu menos esperava, isso veio para mim de volta, né? E quero, primeiramente, antes de tudo, quero te agradecer esse cuidado, esse carinho, esse respeito, né, que você está tendo pela gente. Né? Isso eu acho que é primordial. Eu não podia deixar passar isso, esse respeito que você teve com a gente. Porque quando a gente já está lá em cima, aí qualquer um vem. Né? Aí qualquer um vem, aí as pessoas querem estar. Agora, quando a gente está começando e pede o carinho da pessoa para a pessoa vir nos ajudar a caminhar, a montar, é outra história, é outro negócio, né? Perfeito. Isso é bacana. Fica à vontade aí para você. Antes de qualquer coisa aqui, eu quero agradecer a Deus aí. Para mim, Deus é tudo na minha vida, né? Sem Ele eu não seria nada, com Ele eu sou tudo, né? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, você vai ouvir muito eu falando aqui da Bíblia, não como religião, mas sim como um livro da vida, né? Eu vou usar algumas literaturas aqui que eu gosto muito de ler, e depois de agradecer a você, ao teu irmão, por você ter feito, né? Por ter dado o primeiro passo, né? Numa região ainda carente, né? De cultura, numa região carente de uma mentalidade próspera, você decidiu pagar o preço e fazer isso acontecer. Quando você falou, eu estou com uma caneta e um papel aqui, mesmo quando eu vou anotar, é porque você fala uma coisa e já vem uma sacada na minha cabeça. Você falou sobre que é legal ter vindo aqui ajudar vocês. Eu não vim aqui ajudar vocês, isso é um princípio, né? É o princípio da frutificação. Toda vez que uma árvore frutifica, ela fica mais forte. Engraçado que quando uma mangueira gera uma manga, ela não pergunta se o Roger, se o Henrique, se o seu irmão está com fome. Ela gera aquela manga, isso é princípio. A palavra de Deus fala que se uma árvore não der frutos, vai ser arrancada. E uma árvore que dá frutos, recebe pedrada. Porque aquelas pessoas não têm a sabedoria de colher, muitas das vezes, aquele fruto. E aí catuca, taca pedra. Então, se você está me ouvindo agora e me vendo agora em algum lugar, se está recebendo algumas pedradas, cara, fica tranquilo, continua a caminhada porque você está vencendo. Então isso para mim já é um grande começo. O frutificar na vida do próximo. Eu sou um cara que eu gosto de ajudar pessoas, mas eu lido a minha vida através de princípios. Isso é um princípio que eu prezo muito, é o frutificar. Não importa para quem, eu preciso frutificar. Cara, eu acho que essa base, eu tenho isso na minha vida e eu acredito muito em São Gonçalo, tá? Apesar de eu ver as pessoas quando melhoram um pouco ou saem daqui e praticamente esquecem, né? Esquecem São Gonçalo. Eu acredito que a gente, enquanto estiver aqui, pode fazer alguma coisa. E essa é a verdadeira ideia desse podcast. É começar a ensinar algumas chaves, tentar mudar um pouco a mentalidade de alguns para começar a fazer diferente. Perfeito. Para a gente começar, cara, eu queria que você falasse um pouco
um pouco sobre sucesso. O que você tem na mente sobre o que é sucesso? O que é dar certo? Perfeito. Eu nem me apresentei aqui, né? Deixa eu falar um pouquinho. Me chamo Henrique França, tenho 41 anos, né? Completei no mês passado, mês de outubro. Com cara de 15, A barra tá grande, daqui a pouco quanto mais fica com a cara de mais novo. Cara, hoje eu sou professor por formação, professor de educação física, né? Tive grandes resultados na minha área, fui muito feliz na minha área. Depois quero até falar um pouquinho sobre isso, porque tem pessoas que estão felizes na área, mas não conseguem se realizar naquela área, né? E é importante você perguntar sobre isso. Grava aí, porque é importante a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Fui professor durante 18 anos, dando aula de natação e hidroginástica, mais na parte aquática, mas também fui de academia, personal e etc. Cara, eu decidi mudar a minha área quando eu tive uma filha e eu via que eu não tinha tempo para minha filha, né? E aí eu resolvi mudar a minha área, comecei a estudar sobre mentalidade, sobre pessoas, e aí eu me encontrei dentro do marketing de relacionamento, né? Hoje a gente tem um resultado bem expressivo no marketing de relacionamento, onde a gente consegue ali não só ter um ganho financeiro, mas o principal foi um ganho mental. Cara, eu mudei, eu me transformei quem eu era em quem eu sou hoje. E o legal é que isso é só o começo, cara. É uma coisa muito interessante, já até alongando, né, isso que eu vim falar com vocês aqui, as pessoas falam muito sobre o conquistar, né, o vencer, o sucesso. Agora, o que é o sucesso para você? Porque o sucesso para mim pode ser diferente do Roger. Quando eu falo também sobre sucesso, a gente linka também um pouco a sonhos, um pouco objetivos, metas, etc. Pode ser diferente para você, como é diferente para mim. Então, eu vou sempre dar uma ideia aqui, que essa ideia, se você pegar e trouxer para a tua ideia também, de repente você consegue potencializar ainda mais os seus resultados. Então, resumindo, Henrique França, 41 anos, hoje treinador de mentalidade, treinador para levar as pessoas a acreditarem o quanto que elas podem, o quanto que elas conseguem e melhor, o quanto que todos nós merecemos viver uma vida épica e extraordinária. Entende? Então, vai ter um bate-papo aqui bem edificante, produtivo para todos nós aí. Beleza? Vamos para cima. Eu ouvi, eu não estou lembrado de quem que eu ouvi, e eu achei muito interessante, até mesmo justificou o meu sentimento naquele momento. A pessoa perguntou, foi para Rick Chester, lembrei. Rick Chester top. A pessoa perguntou para ele, como que você se sente agora que você tem sucesso, de quando você não tinha sucesso? Isso foi uma pedrada no coração dele. E ele falou o seguinte, como assim? E foi tão natural, ele não preparou essa palavra. Ele não esperava. Não, quando falou que ele não tinha sucesso quando vendia água na praia, ele pulou para hora. Ele falou, peraí, não, mas eu não tenho sucesso hoje que minha conta bancária é X. Eu tinha sucesso quando eu vendia água na praia. E aquilo eu peguei para mim e eu passo para todo mundo. Eu falo, cara, nesse exato momento aqui, eu me considero bem-sucedido. Não importa se eu não ganhei medalha, não importa o que os outros pensam. Perfeito. Estou falando de mim. Por quê? Porque nesse exato momento tem uma galera desistindo. Nesse exato momento tem uma galera sentada no sofá, não sabendo mais o que fazer porque eles perderam as forças, como eu já me senti um dia. Então, sucesso não é o final, sucesso é o caminho. É como se a gente escolhesse um lugar para viajar e só esperasse ser feliz quando chegar lá. Perfeito. E eu, quando meus filhos ainda moravam comigo, eu falava para eles, cara, a viagem começa quando a gente começa a arrumar as malas. É o caminho, é a trajetória. Então, assim, por isso que eu pergunto muito o que você acha do sucesso, essa mentalidade, porque é bom a gente trazer para o nosso público e explicar, porque foi nos ensinado que sucesso existe um padrão. É um tipo de iate, um tipo de carro, um tipo de veste, um final. As pessoas falam muito do final. E a gente sabe que sucesso é o caminho. Sucesso é a trajetória. Tem um vídeo lindo
uma atleta caindo e não aguentando chegar no final da corrida e ela já era a última e cambaleando. Esse vídeo é antigo e todo mundo torcendo e ela conseguiu chegar na linha de chegada, né? Ela não ia vencer, ela podia parar no caminho, mas o propósito dela era chegar e ela cumpriu. Então, assim, essa é a ideia. E a gente tem que entender que no meio do caminho vão tentar nos paralisar. Com certeza, várias vezes. Vão tentar, né? Aquela história que eu contei para você, né, sobre a minha gagueira, sabe? Aquilo me levou a anos, tive que fazer terapia, tive primeiro que descobrir e romper que terapia, que psicólogo, que psiquiatra não é coisa de maluco, não é coisa de fresco, né? Infelizmente pensam que, né? Muitas pessoas pensam ainda que é a primeira crença limitante que eu tive que romper, que psicólogo é só para rico, que pobre não tem condições de ter depressão, pobre não tem tempo de ter problema nenhum e tal, essas coisas todas. Então foi a minha primeira coisa que eu tive que romper para começar a cuidar de mim, né, cara? Perfeito. Assim, quando você falou sobre sucesso, eu nem defini para você o que é sucesso para mim, né? Eu tenho uma definição muito clara de sucesso. Sucesso para mim é você ter claro quem é você. Isso precisa estar muito claro, quem nós somos. Ter muito claro aonde eu quero chegar. E eu continuar caminhando. E é nessa caminhada que vai me mostrar se eu estou preparado ou não para realizar aquilo que eu acredito que é um sucesso. Aonde eu quero chegar. Porque nessa caminhada, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão aqui ouvindo e vendo, vão acontecer as tempestades, vão aparecer os desertos, vão aparecer as dificuldades, vão aparecer as pessoas que nós mais amamos falando mal sobre o que a gente está fazendo. Então, é nesse processo que você tem que ter claro se realmente você está disposto a pagar o preço para chegar onde a maioria não chega. Porque sucesso não tem nada a ver com financeiro. As pessoas se confundem muito, até porque hoje o mundo está entregando isso, né? Vê o cara com carro novo, aquele cara tem sucesso, sabe nem como é que aquele cara conquistou aquele carro. Né? Tem muitas pessoas que, graças a Deus, conquistam mesmo com trabalho, com suor, com dedicação, com empenho. Mas também tem muitas pessoas que alcançaram aquele resultado enganando pessoas, né? Então eu levo uma frase comigo de um grande amigo meu, que quanto mais eu cuido de pessoas, mais Deus cuida de mim. Então quando eu falo de sucesso eu saber quem eu sou, ter clareza onde eu quero chegar e continuar caminhando. E aguentar as pancadas que a vida vai dar. No filme Rocky Balboa, não lembro qual o número, ele fala pro filho dele que a vida bate doído e vai te colocar no chão algumas vezes. Não uma, duas, três, não. Várias vezes. Você que está me vendo aí, às vezes, você acaba de perder teu emprego e você acha que foi o teu fim. Você que está me ouvindo e me vendo, acha que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, alguém bem próximo, e parece que acabou tudo para você. É triste, mas não acabou. Entende? E as pessoas às vezes pegam isso para ela e dá ela como uma derrotada. E eu quero falar muito ainda nesse podcast, muito ainda sobre isso, né? Porque problemas vão existir, desafios vão existir. A parada quem é você quando os desafios chegam? Quem é você quando o problema te apresenta? Estou aqui. Entende? Porque marinheiro e mar tranquilo é qualquer um. Entende? Você ser um grande pai de família quando está ganhando seus 20, 30, 40 mil reais é tudo bem. Agora a parada quem é você quando vem um problema? Né? Quem eu sou? Eu tenho que ter claro quem eu sou. Eu quero dar só um exemplo bem rápido. A gente está aqui em São Gonçalo, terra que eu nasci, terra que eu amo também. Se eu estou aqui em São Gonçalo, eu sei que eu estou em São Gonçalo e eu quero chegar, sei lá, na Barra da Tijuca, eu sei qual os metros que eu vou chegar, porque eu sei onde eu estou. Agora, se eu estou perdido em algum lugar, sem comunicação, eu não sei que eu estou em São Gonçalo, agora é mais difícil eu chegar em Maricá, ou chegar na Barra, ou chegar em qualquer lugar. Entende? Porque agora eu não tenho claro quem eu sou e onde eu estou. Então isso tem que trazer para a nossa vida quem nós somos. Não é o que as pessoas acham que você é quem eu determino que eu sou. Quando alguém me pergunta, fala assim, Henrique, cara, o que você é? Me define você. Eu vou lá em Gênesis. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E ele falou para mim que eu posso todas as coisas. E ele falou para mim que eu farei obras maiores do que a dele. Então, se você não acredita em você,
e fala para mim que acredita em Deus, fala para mim que acredita em Deus, alguma coisa está errada. Porque se eu sou imagem e semelhança do Criador, e eu falo que eu acredito 60%, 70%, 80% em mim, como é que eu acredito 100% em Deus? De alguma forma eu estou mentindo. Entende? Então precisamos ajustar algumas chaves para que possamos viver uma vida de excelência, uma vida épica nessa terra. Não totalmente achando que sucesso é a parte financeira. A parte financeira é legal, é importante, mas sucesso não tem nada a ver com financeiro. É bom falar do que a gente já viveu, né, cara? Quando você começou a falar sobre que você é a imagem e semelhança do Criador, eu sempre ouvi isso e tentava introduzir isso em mim. Só que eu tentava introduzir isso em mim do jeito que eu estava. E essa imagem e semelhança do Criador não encaixava com quem eu era, com os traumas que eu tinha, com as deficiências que eu tinha. E, se eu não me engano, é Gênesis 1, ele fala, e Deus criou os céus e a terra, aí tem uma vírgula, se eu não me engano, e fala, e a terra era sem forma e vazia. Segundo teólogos, estudiosos, fala que esse foi o tempo que caiu o meteoro, uns dizem que foi o Big Bang, essas coisas todas. Então, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus criou os céus e a terra. Viu? Era perfeito. Existiu um tempo, aconteceu algo para ela ficar sem forma e vazia. Então, assim, eu aprendi e isso foi libertador. Deus me criou, Deus criou o Rogério, a sua imagem e semelhança, vírgula. Deus criou Éder, meu irmão, a sua imagem e semelhança, vírgula. Deus criou você, a imagem e semelhança dele, vírgula. Deus criou Henrique França, a imagem e semelhança dele. Só que nesse caminho, nessa trajetória, e os psicólogos dizem que o nosso caráter ou a nossa personalidade, ela é feita dos 9 aos 11, ou dos 7 aos 13, uma coisa assim. E começa a vir os traumas, as rejeições, a negatividade, os problemas. E, de repente, quando a gente se vê por gente, quando se vê formado, homem e mulher, e a gente percebe que a gente, em algum momento, uns sabem onde foi, outros não, a gente ficou sem forma e vazio, né? Eu tenho aquele caso que eu já te contei sobre a minha gagueira, né? E eu levei isso por muito tempo, que eu cheguei na escola, eu era muito gago, e a gente ia fazer uma seleção para entrar na escola. Tinha que ler um textozinho, uma frase ou duas. Todo mundo passou, só eu que não passei, porque eu era gago. E eu fui chamado de burro ali, né? As pessoas que estavam comigo falou que todo mundo passou, só eu não passei porque eu era burro. E eu acreditei naquilo, eu levei isso quase a minha vida toda. Eu sou burro, eu tenho que fazer de outra forma porque eu não posso aprender porque eu sou burro. Eu sou burro. Naquele momento estava se formando, eu estava ficando sem forma e vazio. Até que eu entendi que Deus me fez perfeito. E em algum momento as coisas vão acontecendo, pessoas vão nos deteriorando, nos machucando e nos deixando sem forma e vazio. Eu quero dizer para você principalmente que Deus te fez perfeito. Se você hoje tem alguma deficiência, algum trauma, alguma situação psíquica, alguma crença limitante existe, não é brincadeira, é sério, Deus te fez perfeito. Existiu no caminho que te deixou dessa forma. E você tem que se deixar moldar para Deus de novo, aonde tem treva, dizer, haja luz, e separar os problemas de você, começar a dividir o que é dia, o que é noite, para você começar a entender que há tempo para todas as coisas, né? Não há só derrota e também não há só vitória, né? Tudo passa, a gente tem que entender isso. Então,
é muito interessante a gente deixar esse tópico bem claro, porque Deus nos fez perfeito e nós realmente somos a imagem e semelhança dele. Só que estamos aqui na Terra. Nós temos ouvido, nós temos mente e a gente às vezes assimila coisas que nos é colocada como certeza. Como falaram para mim naquele momento que eu era burro, que eu não ia conseguir aprender, e eu acreditei. E de repente fiquei sem forma e vazio. E hoje eu estou resgatando a minha identidade de novo. Esse momento para mim é maravilhoso. Um cara que, era quase mudo, gago, tá aqui falando no podcast. Então, assim, eu era perfeito, fiquei sem forma e vazio, e estou dando a oportunidade para Deus me moldar novamente. Até porque quando ele fala, quando ele fez a gente no sexto dia, o homem foi a única pessoa que ele fez com a mão, né? Tudo ele falava, e haja isso, e haja aquilo, e haja isso, e haja aquilo. No sexto dia ele nos fez. Por isso que quando as pessoas falam que nós somos animais, eu não concordo, e a Bíblia também não concorda. Porque o animal foi feito no quinto dia para trás. No sexto dia ele fez o homem, ele fez com a mão, ele levantou tua narina e soprou fôlego de vida. Então quando ele soprou, é algo que estava dentro dele. Olha quanto nós somos especiais. Sabe o que acontece, Roger? Com muitas crianças hoje que trazem, né, uma crença limitante até o adulto, e aí a gente vai encontrar no lugar mais rico do planeta, que é o cemitério. Ali você vai encontrar vários médicos que não foram médicos porque ouviram de alguém, de um professor, de um pai, de um tio, de um amigo, que ele não podia, que era difícil. Ali tem vários jogadores de futebol que não foram jogadores de futebol porque o cara errou um dia, um toque, todo mundo condenou aquele cara, o cara desistiu. Ali tem várias profissões incríveis que as pessoas não se permitiram a ser aquilo porque emprestaram seus ouvidos para as pessoas erradas. E isso é muito perigoso, por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Tem que ter muito cuidado a quem você vai prestar os seus ouvidos. Então, um recado para você que tem filhos aqui. Por isso que é importante você já ter uma cultura diferente com os seus filhos. Se os seus pais tivessem essa sabedoria que a gente está tendo hoje, já trabalhavam você desde criança. Porque as minhas filhas, eu tenho duas meninas, uma de 6 anos e uma de 11, se alguém falar para ela que ela é feia, ela fala assim, obrigado. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela não é. Se alguém fala alguma coisa para ela fica na boa, porque ela sabe que ela não é. Porque eu treinei minhas filhas dessa forma. Porque elas sabem que em Gênesis está escrito que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então eu sou aquilo que eu acredito ser, não aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Então se todos os pais que estão nos ouvindo aqui agora começar a encorajar seus filhos, mostrar para eles o quanto que nós somos valiosos perante Deus e perante aos homens, cada um tem o seu valor. Você tem o seu valor diferente do meu, eu tenho um valor diferente do teu irmão todos nós temos um valor, né? Então a gente precisa entender isso muito claro. A crença limitante é formada aí, quando as crianças começam a ouvir algumas coisas. Lá em Provérbio diz o seguinte: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só que louco. Cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí olha o que o mundo fez para a gente chegar onde nós chegamos hoje, com medo, pânico, o que o mundo entregou para a gente. O que o mundo quis fazer para a gente? Pensamento. Como é que eu crio um pensamento, gente? Quando eu fico ouvindo ou vendo alguma coisa. Eu não crio um pensamento do nada. Não, é porque eu vi alguma coisa. Imagina, só um exemplo. Imagina se todos nós morássemos na roça, onde não tem contato com internet, não tem contato com telefone, não tem contato com televisão e com rádio. Roça. Nós saberíamos que teria Covid? A gente ia deixar de acordar às 5 da manhã? A gente ia deixar de fazer aquela fogueira, todo mundo junto? Não ia, sabe por quê? Porque não contaminar a nossa mente. A maior contaminação, gente, é mental. Então, a gente precisa ter muito claro. No livro que eu li, Segredo da Mente Milionária, fala que pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento. Ele fala que gera uma ação, comportamento eu que coloquei. Pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, né, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, pessoas querem mudar o resultado trabalhando mais. Não é assim que vai mudar o resultado. As pessoas querem mudar o resultado encontrando algo diferente para fazer. Não é assim que vai acontecer.
Você vai mudar os seus resultados quando você muda a primeira forma de pensar. Então, como é que você muda a forma de pensar? Começando a ver e ouvir pessoas diferentes. Então, se vocês pegarem um pouquinho desse podcast, tudo que aconteceu com o Roger, que aconteceu comigo, que aconteceu também com a tua vida, cara, vai fazer sentido. Porque, como o Roger falou, a vida ela parece aquele aparelho cardíaco que as pessoas que estão no hospital ficam né? Se ele parar, ficar tudo normal, morreu. A tua vida nunca vai ser normal. A vida vai ser no alto, tá embaixo, tá no alto, tá embaixo, tá no alto, tá embaixo. Essa é a graça da vida. A gente só não pode desistir, a caminhada é assim. A gente tem que estar grato, porque quando você agradece... Pega essa frase aqui. Quando você agradece, a graça desce até você. Quando você clama 2 vezes aquilo que você não quer. Então a decisão está em você. Ou você reclama e clama 2 vezes aquilo que você não quer, ou você esquece o reclamar e começa a agradecer mais pela tua vida, pelo teu respirar. Bora. Cara, só para dar uma continuidade aí nessa pegada, cara, eu já conheço e já imagino o que você vai falar, ou não, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre e o que a gente faz então? Como que a gente tenta mudar isso? Como que a gente dá uma continuidade? Perfeito, perfeito. Antes de tudo, eu quero falar que o seu podcast é podcast, então porque você era gago, é isso? É isso aí. Que maneiro, que maneiro. Bota aí hashtag podcast, vamos embora. E sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito, vamos embora. Ele sabe quem ele é, eu sei quem eu sou e vamos tocar o barco. Então, como fazer para mudar, né? Como fazer para pensarmos diferente, ver uma vida daqui para frente diferente? Esse tentar, essa palavra tentar. Vamos lá, então, eu estou aqui com uma caneta aqui na mão, tenta pegar essa caneta da minha mão. O que você fez? Peguei. Pegou, bota aqui de novo. Não pega essa caneta, Roger. O que você fez? Não peguei. Você não pegou. Tenta pegar. O que você fez? Peguei. Então não existe palavra tentar, você concorda comigo? Concordo. Você pegou. Ou faz ou não faz. Ou faz ou não faz. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer aquilo. Não. Ó, eu vou contar uma história. Eu sou um cara que adora contar história. Morreu o cara estava em cima do muro, caminhando ali com uma dúvida danada, porque os anjos estavam brigando para que ele fosse para o céu, e o inimigo, a cara de maçã mordida, estava nem aí para ele. E os anjos chamando, cara, vem para cá, aqui é melhor. E o cara com aquela dúvida, e aí? Cara, os inimigos não estão nem aí para mim, os anjos estão brigando pela minha vida. E os inimigos nada, e os anjos brigando. Chegou uma hora que ele ficou incomodado, ele, vem cá, vocês aí do mal. Cara, os anjos estão brigando pela minha vida aqui o tempo todo. Vocês não vão falar nada para me conquistar? Ele falou assim, relaxa, o muro é meu. Então, o que eu quero dizer com isso é que, biblicamente, de novo, Deus me dará os bons. Ou você é ou você não é, ou você é quente ou você é frio, ou você faz ou você não faz. Então, a palavra tentar é essa história, você está em cima do muro, vendo se vai ou não vai, se vai ou não vai. Então, primeiro de tudo, a palavra decisão tem a ver com cisão, tem a ver com corte. Você precisa decidir. Cisão, corte, ruptura, não tem mais como voltar. Cortou, decidiu, vai para cima. E aí, se der errado, deu errado. Vamos recomeçar. E essa palavra recomeçar, então eu quero falar um pouquinho sobre ela. Então, como mudar isso tudo que você falou? Primeiro, deixando de tentar, começando a fazer, porque o mundo não paga a gente pelo que a gente sabe, o mundo paga a gente pelo que a gente faz. É diferente. Meu Deus. Entende? Muitas pessoas sabem muito, mas fazem muito pouco. Então, o mundo paga pelo que a gente faz. Na época eu era treinador de natação, eu falava para meus alunos o seguinte: a força de vontade vence o talento quando o talento não se esforça. Então, essa frase é marcante, porque não adianta nada você ser uma pessoa talentosa, inteligentíssima, se você não é uma pessoa fazedora. Então, a força de vontade vence o talento quando o talento não se esforça. Respondi? Respondeu. Meu Deus do céu. Ó. A gente fica tonto, né, cara? A gente fica... Cara, E você falou, assim, existe aquelas coisas que é a chave, né, cara? E eu ia te pedir para você falar sobre isso e você já emendou e você falou. E se não der certo? A gente recomeça, sabe? Porque eu ouvia muito isso, falei, cara, isso, e você tentou e não deu certo, para de tentar. Eu já ouvi isso, para de tentar. E eu falo, cara, mas
Aí as pessoas ainda mostravam, pô, não vê fulano. Fulano tem Deus, porque fulano conseguiu. Aí depois, quando você vê a biografia de fulano, ou de ciclano, até fulano conseguir, Nossa. teve várias quedas. É como a gente aprende a andar de bicicleta, a caminhar. Um bebê, até andar, quantas quedas ele fez? Muitas quedas. Não estou justificando aqui erro e queda, não. Eu só estou dizendo que, infelizmente ou felizmente, para dar certo, primeiro vai dar errado. A gente falou isso quando você chegou aqui, né? Eu falei isso, falei, cara, eu pensei que no podcast ia ser diferente, né? Porque todo o meu começo é uma luta que eu fecho o olho e vou para dentro, e todo mundo dizendo não vai, e eu vou, né? Com o podcast não foi diferente. Todo mundo falou, a maioria falou, isso é para artista, isso é para gente que já tem uma certa influência, isso é para quem mora em São Paulo, isso aí, cara. E você já deu todas as respostas, falei, cara, é isso, sabe? O batimento cardíaco, você falou, a gente está lá embaixo, está lá em cima. Quando nivelou, é porque parou, acabou, sabe, acabou. E eu lembro, por isso eu falei para você que os cursos que eu fiz com o Pablo Massal, os livros de Richard, esse cara todo, né? Eu estava debaixo do pé de Abuticaba, mal, foi na minha separação. Os meus filhos estavam comigo, eles foram morar com a mãe, e eu sozinho aqui, era noite de escuridão, estava ali embaixo ali. O que me sustentou foi os livros que eu li, as pessoas que eu me conectei. Se eu tivesse só com as conexões do meu passado, eu acho que eu tinha feito uma besteira. Eu tinha feito uma besteira hoje. Eu não estaria aqui hoje. Eu acho que essa é a realidade. Eu não estaria aqui hoje. Mas a certeza que tudo passa, mesmo você não tendo uma visão que vai passar, agora, essa certeza que eu tinha no meu coração, essa dor vai passar, essa situação vai passar, algo vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo, foi o que me sustentou, sabe? Então, assim, já emendando, cara, você que é um cara que tem muitas conexões, que lê muito, eu estou falando besteira, é fato. É fato, é assim, mais uma vez eu vou repetir, a fé vem pelo ouvir, né? Então é importante você começar a ler e também ouvir pessoas diferenciadas. E o que eu faço há pelo menos 7 anos na minha vida é todos os dias ouvir um áudio, que a gente chama áudio da semana do negócio que a gente desenvolve, do marketing de relacionamento. A gente ouve um áudio por dia de pessoas de sucesso. Todas essas pessoas passaram por trajetória que nós já passamos, estamos passando ou vamos passar. E a gente, quando ouve pessoas que atingiram um grande resultado, que fazem aquilo que a gente faz, a gente começa a pegar força, né? Algumas pessoas falam assim, eu gosto de aprender com os erros. Se você tiver uma inteligência emocional e aprender com os erros dos outros, você erra menos, você sofre menos. Não que você não vá sofrer, mas você sofre menos. Então, quando a gente começa a ouvir todo dia um áudio motivacional, então só um exemplo, gente. Por que você vai sair de casa logo pela manhã e vai ligar no jornal ver tragédia? Você vai sair para trabalhar e ver a ponte toda engarrafada. Como é que você sai de casa? Feliz? Não, porque aquilo te gerou um pensamento, aquele pensamento foi ruim, porque te gerou um sentimento ruim de chegar atrasado, de muitas coisas, pensamento ruim, sentimento para baixo, como é que vai ser as suas ações? Péssimas. Ações ruins, como é que vai ser o seu resultado? Pior do que foi ontem. Então, eu preciso sair de casa pensando positivo, mudando a minha forma de pensar. Aí, mas está tudo difícil. Eu sei, não falei que está fácil, pô. Mas quem disse que seria fácil? Eu tenho uma coisa que a gente brinca, né? Que ser rico é difícil, né? Ser pobre é difícil. Ser gordo é difícil, sem ter saúde. Ser atlético é difícil, manter aquele corpo. Tudo na vida é difícil. A pergunta é, qual difícil que você quer para a sua vida? Entende? É a gente que tem que decidir. Então, quando você falou sobre o recomeçar, mais uma vez eu quero falar um pouquinho sobre a passagem bíblica. Cara,
Qual foi um personagem bíblico que recomeçou tudo, apertou o botão restart e recomeçou? Deus. O próprio Deus recomeçou o mundo com Noé. Ele olhou para Noé e achou graça em Noé, apertou o botão restart, vamos começar tudo do zero, vou recomeçar com Noé. Se até Deus recomeçou, quem somos nós para falar que eu não vou recomeçar alguma coisa? Entende? Eu só preciso ter claro agora como recomeçar, como fazer. Então, para eu ter clareza como recomeçar, imagina que essa caneta minha aqui é um lápis. Gente, grava isso aqui vai ser para sempre para você mudar a história da tua vida para sempre. Isso aqui é um lápis. O lápis foi feito para quê? Escrever. Para escrever. O que algumas mulheres ou homens que têm cabelo grande faz com lápis? Foi para isso que o lápis foi feito? Não. O lápis foi feito para escrever. Então, para que eu fui feito? Eu tenho que descobrir isso. Então, o lápis foi feito para escrever. Lembra, na nossa época, o lápis, quando a gente comprava ele, não vinha com ponta. Vinha os dois lados assim, né? A gente tinha que apontar ele em casa. Então, agora o lápis vai ser ideia para você. Para o lápis chegar a ser usado para quem ele nasceu, ele vai sofrer um processo de apontamento aqui, ó. Ele vai sofrer um desgaste, ele vai sofrer algumas dores para aparecer a ponta. Então, nós também vamos sofrer algumas coisas para descobrirmos para que realmente nós nascemos. Só que o que adianta? Eu descobri para que o lápis serve, o lápis foi apontado, se não tiver ninguém para segurar esse lápis e escrever. Então, o que vai adiantar? O Roger descobrir para que você nasceu, passar por todo o processo e não aceitar ser mentoreado por um grande líder, um grande cara. Entende? Então, quando a gente fala sobre mentoria, é importante. É importante. Por isso que hoje eu vendo algumas mentorias para algumas pessoas que querem mudar a forma de pensar. Entende? Porque se você não tiver alguém para segurar o lápis, alguém para segurar você e te direcionar o caminho ou te mostrar um caminho claro, não falando que vai ser fácil, mas um caminho mais claro, cara, você vai ser igual um lápis prendendo o cabelo. Aquele lápis que nasceu para escrever, mas está fazendo uma outra coisa que não faz sentido para ele. Aquela pessoa faz, mas para ele não. Então, grava isso, gente. Recomeçar não é ruim, até Deus recomeçou o mundo com Noé. E se você precisa entender para que você nasceu, passar pelos processos e ter alguém para direcionar você. Esse alguém pode ser livros, áudios, pessoas, entende? Um pastor, um líder espiritual, entende? Um padre, não sei. Não estou falando de religião aqui, eu estou falando que você precisa de alguém para te direcionar. Mas, claro, crítico construtivo, que nunca construiu nada, não tem como te dar palpite, pô. Entende? Como é que eu vou falar pro cara que eu entendo tudo sobre família, se eu sou um cara solteiro e não tem família? Como é que eu vou falar para você que eu vou te ajudar a construir uma liberdade financeira se eu não conseguir construir? Eu posso estar no processo também, mas eu já tenho que ter iniciado algo. Entende? Então, gente, espero que vocês tenham pego esse curto papo sobre recomeçar e o papo do lápis para fazer sentido para você, ok? Vamos lá, Roger. E quando você começa a entender, você fica meio frustrado, porque é simples quando o próprio Karnal fala sobre isso. É uma goiabeira que foi feita para a goiaba. Às vezes você está buscando uma coisa mirabolante, esperando criar uma capa para voar como um super-homem, ou ser o Capitão América, ou algum super-herói que você viu na sua infância, e você só é se é que pode, quando você descobre quem você é e o propósito, não é só. É tudo. Eu posso ser a melhor goiabeira da minha cidade. Essa é a pegada, entendeu? Porque eu já vi pessoas despontando como vendedor de bala, despontando como faxineiro, despontando como nadador, despontando como coisas que a gente nem imaginaria, e o cara é aquilo e vence, mas porque ele entendeu o propósito, o chamado, e é aquilo, não é o outro, né? Ele conseguiu sair da bolha. Uns conseguem sozinho, né, cara? Eu não consegui sozinho, né? Eu precisei de ajuda, mas eu fiz um curso no Sebrae. O primeiro curso que eu fiz no Sebrae,
e eu comento isso até hoje, foi aprendendo a aprender. Na hora eu achei meio frustrante, meio bobo, mas no meio do curso tinha gente que saiu da sala, que não conseguiu. Eu vi ali o excesso de arrogância, o excesso de sabedoria, o excesso de conhecimento e não se permite aprender. Não se permite. E isso é fundamental. Uma das principais características de um líder é ser ensinado. É ser ensinado. Você tem que entender que sempre tem algo mais. Sempre tem um jeito diferente, sabe? Sempre tem um jeito diferente. Isso eu acho fundamental. O ouvir, sabe? Porque eu estou falando, você está ouvindo, aí você fala e eu ouço, sabe? Isso é tremendo. Não é... Porque tem gente que escuta, mas não ouve. E eu vou dar um exemplo, quer ver? Você chega e fala assim, poxa, cara, comprei um carro, o carro tal. Aí eu falo, pô, eu também vou comprar. Não, peraí, comprou? E aí, o que você achou? Tu já foi, tu já andou, já pegou ele na estrada, como que é? Entendeu a diferença? Não se importar com aquilo que ele falou. Se importar, é você que está falando, é a sua experiência. Termina de falar, vamos ver o que a gente pode tirar de bom nisso, né? Ou então, eu estou com dor de cabeça, eu falei, eu estou com tumor, eu estou com uma dor no estômago, e eu estou com fígado. É uma disputa, sabe? Se a gente não vigiar, vira uma disputa, a gente não aprende, sabe? Vira um círculo vicioso e a gente não consegue sair da bolha, porque existe bolha em tudo quanto é lugar, né? Esse ciclo que você falou que é o grande perigo, o ciclo vicioso é diferente do ciclo virtuoso. Eu preciso fazer coisas para que eu vire um círculo virtuoso em minha vida. O mundo hoje está entregando muitas pessoas terem. A internet acelerou muito de forma legal, mas também muito perigosa. Hoje em dia você vê um cara vendendo um curso na internet, arrasta para cima e fica milionário em uma semana. Compra esse livro aqui e muda a tua vida para sempre em uma semana. Cara, sucesso para mim da noite para o dia demora no mínimo 10 anos. E como ser feliz em 7 dias? Entende? Então assim, a gente tem que ter claro que antes de eu ter, eu preciso ser. É diferente, eu preciso ser, fazer para ter. As pessoas querem ter para depois fazer. Olha só que louco. Eu quero ser pai. Eu vou lá e primeiro faço o filho. Primeiro eu faço. Olha só que doideira. Primeiro eu tenho meu filho. Aí eu faço para depois eu querer ser pai. Por isso que existem muitos pais que não têm paciência e criam filho de maneira errada. Porque eles não foram primeiro pai antes de ser. Olha só que loucura. Eu primeiro preciso ser um milionário, se eu quiser atingir ser milionário no futuro. Eu tenho que me comportar como pessoa diferenciada. Então, isso tudo eu trago agora para uma árvore. As raízes de uma árvore, a raiz de uma árvore é o ser. O fazer que nós temos que fazer é o tronco da árvore. O ter são os frutos. E para eu plantar uma árvore hoje, cara, não vai dar fruto amanhã, não vai dar fruto daqui a 2 meses. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Então eu tenho que me preparar, cuidar, regar as minhas raízes, ter sabedoria e muito trabalho com estratégia para fazer, e aí sim, depois que eu faço, começa a frutificar. Mas antes de frutificar, ainda floresce. Então temos que ter sabedoria. A sabedoria de uma árvore. Aí a gente pega isso tudo. Entendeu? Falou aí, né? O telefone reconheceu frutificar. Foi. Então é isso, ser, fazer e ter. Não ter primeiro para depois fazer alguma coisa, para depois ser alguma coisa. Não fazer o que o mundo está querendo que você faça. Né? O mundo hoje está querendo, às vezes, inverter algumas coisas que tem que ser feito. Uma coisa que passaram para mim, mas deixa eu te cortar, que essa frase foi guardada para mim. Meninos fazem coisas de meninos. Homens têm que fazer coisas de homens. Então, muitas vezes, nós somos testados a fazer alguma coisa e a gente quer questionar aquilo que a gente vai fazer
Só que algumas coisas você tem que fazer para ter o resultado que você buscou. E pessoas ficam querendo, eu vou fazer hoje, amanhã eu não faço. Não, tem que ser todos os dias. Todo dia fazendo aquilo que a maioria não quer fazer, você vive o que a maioria gostaria de viver e não vive. Entende? Então tem que aprender a fazer todos os dias aquilo que tem que ser feito. Eu acredito nisso e é bom você é a pessoa ideal para falar sobre isso. Nós ouvimos muito essa frase de felicidade é fazer o que gosta. Você tem que arrumar um trabalho que você não esteja trabalhando, que você esteja curtindo. E eu aprendi que exatamente isso. Existe um momento que a gente tem que fazer o que não gosta para desfrutar daquilo que a gente ama, né? E o que você pode me complementar sobre esse detalhe aí? Perfeito essa pergunta. Quando eu comecei no marketing de relacionamento, eu vivia numa pegada brutal para ter um resultado, né? Cara, para mim não tinha sábado, domingo, feriado, cara, era pauleira. Porque eu já trabalhava para alguém já me dava um preço antigamente quando eu dava aula, por que não fazer agora para mim ter o resultado que eu sempre sonhei? E aí teve um amigo meu que eu fui falar com ele uma vez, ele falou assim, cara, eu nunca vou trabalhar contigo. Eu falei assim, perfeito, mas por quê? Nós temos que aprender a fazer perguntas. Pessoas inteligentes falam pouco e quando falam fazendo perguntas. E aí eu perguntei para ele, por quê? Aí ele falou assim, cara, porque eu vejo você às vezes domingo saindo arrumado para ouvir uma palestra, fazer um curso ou dar um curso. Cara, domingo é o dia do meu churrasco, do meu futebol. Eu falei, isso é importante para você? Então tá tudo certo. Agora, por que eu faço isso? Para que daqui a 2 a 5 anos, todos os dias, seja como se fosse um domingo na minha vida. Que hoje é o que eu vivo. Entende? Eu busquei ter liberdades. Não só liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Eu preciso buscar se é aquilo que eu gostaria de ter. Se o cara está satisfeito e feliz em trabalhar 6 dias, de segunda a sábado, para viver um único dia, a vida é muito curta para ser mais ou menos. A vida é muito curta para ser vivida mais ou menos. Entende? A vida passa numa questão de estado. A pergunta é, você tem feito aquilo que você ama com as pessoas que você ama? Ou a falta de dinheiro, a falta de tempo, a falta de liberdade está deixando você não fazer isso aqui que você ama com a tua família, ou com as pessoas que você ama, entende? Então isso tem que ser claro. Então isso que você falou, cara, é batata. Pessoas querem, mas pessoas às vezes não querem fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, eu era um cara que eu não gostava de ler, tanto que eu decidi fazer educação física acreditando que eu iria estudar pouco. Chegou lá, eu tive que ter neurofisiologia, anatomia, cara, estudei pra caramba, mas eu não gostava de ler. E até que um dia o cara me deu um livro e falou assim, cara, lê esse livro, você vai mudar a história da tua vida. Era o livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu falei assim, mas esse livro aí já é um pouquinho grosso, tá? Ele falou, Henrique, o livro pode ser o grosso que for, irmão, mas a folha é fininha. Se você perder por uma folha, tu vai ganhar de quem, irmão? Se você perder para uma folha, tu vai ganhar de quem? Começa lendo uma folha por dia. Depois de uma semana aumenta para 2, depois aumenta para 3, depois aumenta para 10, 15 minutos. Cara, lê todo dia 15 minutos, que daqui a um ano você vai ler em média 2 a 3, 4 livros, cara. A média do brasileiro hoje é diferente da média americana, absurda. 2% dos brasileiros hoje leem 2 a 3 livros por mês. Cadê esses outros 98%? Estão fazendo o que com as 24 horas que Deus deu? Eu não tenho tempo. E se Deus falar hoje para você que você está com um problema seríssimo e o médico fala que você tem que ter 2 horas para se cuidar, de um fisioterapeuta e uma caminhada em frente à praia? Como é que você vai arrumar essas 2 horas se você falou para mim que não tem tempo? E se você fala que não tem dinheiro, se a pessoa que você mais ama precisa de R$2.000 para fazer uma anestesia de uma cirurgia e você não tem, como é que você vai fazer? Entende? Então é você se perguntar, cara, fazer algumas perguntas para você. Realmente o que eu tenho feito é o que vai me levar para onde eu gostaria de estar? Se não é, recomeça. Busca alguém, busca um mentor, conversa, estuda, lê, entende? E faça. Porque não adianta nada você estudar e não ser um fazedor.
que eu vou repetir, o mundo não paga pelo que você sabe, o mundo paga pelo que você faz. Meu Deus. E se eu não me engano, foi Einstein que falou, é insano. Insanidade. Acho que é. Sobre insanidade, ele falou, é insanidade você querer algo diferente fazendo as mesmas coisas. Eu falei isso para o meu filho mais velho essa semana. Essa semana o meu flow deu uma caída esse mês. E eu senti que os meus resultados também caíram. Automaticamente o financeiro também caiu. E eu cheguei em casa e eu comecei a olhar e a minha mente, que me ama, ela quis justificar. É fim de ano, acho que esse problema político. Eu falei, peraí. Eu tenho uma placa que eu coloco na rua, uma delas está escrito assim: seja mais forte que a sua melhor desculpa. As pessoas pensam que eu boto isso só para as pessoas, mas na verdade, antes de eu colocar na rua, ela me atingiu, né? Como me atinge até hoje. E eu já comecei a semana e falei, caramba, tenho que mudar tudo. Aí já peguei a noite, já fui dormir um pouco mais tarde, fazendo propaganda, divulgação, já acordei mais cedo, eu ganhei 2 horas do meu dia fazendo propaganda, divulgação, e hoje, que já é quarta-feira, eu já vi algum resultado diferente. Sabe? Então, assim, a gente tem que entender que o cérebro, ele vai nos dar desculpa. Ele vai contar uma história. Sabe? Ele vai contar uma história. Eu ouvi hoje o Pablo Nassau falando que a primeira Land Rover que ele comprou, ele chegou num lugar, ele dava uma mentoria para uma pessoa e ele tinha um Corolla velho, uma coisa assim. E o cara falou, por que você não tem um Land Rover? Aí ele começou a falar. Ele deu desculpas dele. Deu desculpa. É caro, a manutenção, e o IPVA, e não sei o que. Ele falou. E o cara viu. Depois o cara falou, então, agora, fala pra mim, que negócio que você perdeu por chegar com esse carro seu aí? Que pessoas que você deixou de conectar que começou a falar? E falou. E ele começou a perceber situações que aconteciam energia, né? Por conta daquele carro. Então, onde eu quero chegar com isso? A questão não é só a Land Rover, não é isso. A questão é, o seu cérebro sempre vai dar desculpa. Sabe? Sempre. Eu lembro, a minha primeira máquina que eu comprei, eu não tinha aparente condição para ter a máquina que eu tinha. Não tinha. Mas me foi posto à vista e começamos a sonhar, começou a gerar e eu comecei a acreditar. Eu já estava nessa pegada de totalmente mudança de mentalidade e eu comecei a acreditar e sair da bolha, sair da caixinha e as coisas começaram a acontecer, né? É claro que nesses altos e baixos o flow desce e a gente se pega em armadilhas, né? Como esse mês que eu te falei, que eu desci e falei, peraí, vou ter que me levantar e respirar e ir para frente e fazer diferente. O problema, Rocha, não é você cair, é você aceitar a tua queda. Esse é o grande problema hoje do ser humano. Todo mundo cai. A vida vai pregar algumas peças poderosas nas nossas vidas. Mas a parada é, aquilo que eu falei lá no começo, quem somos nós quando acontece um grande problema na nossa vida? Eu, quando era moleque, joguei muito videogame, né? E a gente chegava para passar de uma fase para outra, a gente tinha que enfrentar um monstro, um chefão, alguma coisa difícil, né? Para passar para uma outra fase. Então, como é que você quer chegar numa outra fase da tua vida sem enfrentar seus medos, algumas dificuldades, alguns problemas? Só que existe uma solução, às vezes. Tinha algumas fases que eu não precisava matar aquele chefe que era difícil. Eu poderia contornar ele e seguir em frente.
Então, muitas das vezes, o medo não vai te deixar, mas você pode contornar aquele medo e continuar. Então, assim, é uma decisão que nós temos que decidir. Não o mundo não vai decidir. Você, quando começou a falar agora, quando você falou do teu filho, sobre o ano, né, que falou sobre Einstein, né, que insanidade, você querer resultado diferente e tal, daqui a pouco a gente vai entrar no ano novo. Daqui a pouco é 2023. E as pessoas vão falar assim, dia 31, esse ano vai ser o ano da virada. Daqui a pouco vai chegar 2024, 2023 para 2024. Esse ano vai ser o ano da virada. Depois de 24 para 25. É toda vez isso. Sabe por quê? Porque o ano de 2023 vai ser igualzinho ao 2022. São 12 meses. Não tem pra onde correr. O mês está na memória tem 30 ou 31 dias. Cara, a semana tem 7 dias, igualzinho vai ter em 2023. A segunda-feira tem 24 horas, igualzinho vai ter na segunda-feira de 2023. A parada é, se você quer fazer um 2023 diferente, ou se você quer fazer a sua semana diferente agora, o que tem que ser diferente? Só eu e você, pô. Porque os dias não vão mudar. Então, se você começa a ser diferente, você começa a criar um ciclo virtuoso na tua vida, que tudo ao teu redor começa a mudar. Então, como é que chega a pessoa diferenciada do meu lado? Quando eu começo a pensar de forma diferente. Porque se eu estou pensando carga negativa, toda hora vai chegar problema. Eu ensino às minhas filhas o seguinte, tudo que a gente foca expande. Se eu focar no problema, o problema expande. Se eu focar no coisa, expande. Tudo que a gente foca, expande. Você pode ver, você hoje tem um carro, sei lá, tem um Corolla, você nem via quase Corolla na rua, você compra um Corolla, vê Corolla toda hora na rua. Por quê? Tudo que a gente foca, aquilo que você focou, que você tem, expande. A grávida, quase não vê mulher grávida na rua. A mulher fica grávida, o homem ou a mulher começa a ver mulher grávida na rua o tempo todo. Por quê? Expandiu. Então tem que ter muito cuidado com o que vai expandir. Então a gente tem que ter uma sabedoria. Se tudo que a gente foca expande, por que eu vou focar agora em coisas boas para expandir coisas boas na minha vida? Esse é o primeiro ponto. Para a gente viver um ano diferente, um mês diferente, uma semana diferente. E quando você falou sobre pessoas, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquela que dá desculpa e aquela que tem resultado. Não tem outra. Pode ver, qualquer pessoa que dá desculpa, aquela pessoa não tem resultado no que faz. Se é uma pessoa que dá desculpa no casamento, não tem um casamento legal. Se é uma pessoa que dá desculpa na igreja, não congrega legal. Se é uma pessoa que dá desculpa nos negócios, não tem um negócio legal. Ou a pessoa dá desculpa ou ela tem resultado. Começa a conversar com alguém, você fala assim, mas sabe o que é? Quando bota sabe o que é, que eu aprendi com a Belo Júnior, esquece. Essa pessoa adora dar desculpa, e quem dá desculpa não tem resultado. Ou a pessoa muda a forma de pensar e expande coisas positivas para ela, para que outras pessoas se conectem com ela, ou ela vai ser uma pessoa que não vai ter resultado. A gente tem duas escolhas. Ou eu diminuo meus sonhos, ok? Ou eu diminuo meus sonhos, ou eu mudo a minha atitude. Para de falar que você vai vencer na vida se você continua tendo uma atitude medíocre. Medíocre não é uma palavra, medíocre quer dizer que você está na média. E se você pegar a média dos motoristas de Uber, não muda de vida. A média dos professores de educação física, não muda de vida. A média dos engenheiros, não muda de vida. Sabe quem muda de vida? A minoria. A minoria dos engenheiros, a minoria dos cantores, a minoria dos jogadores, a minoria dos... É a minoria. Então, se eu quero ser diferente, eu preciso pensar como a minoria pensa. A minoria que faz, que se entrega, que paga o preço para alcançar grandes resultados. Essa é a pegada. E você não vai andar com a multidão. Você tem que começar a entender isso. Ó, o Cleverson Dalef, para mim, um dos top líderes do marketing de relacionamento, ele fala o seguinte: o sucesso anda na contramão da multidão. Tá todo mundo indo para lá, vem para cá. Vem para cá. Porque o sucesso anda na contramão da multidão. O sucesso, se você parar para perceber, é um pouco meio louco, né, cara? Porque a gente faz coisas que a grande massa não teria coragem de fazer. Você falou do Pablo. O Pablo faz o treinamento às 4h59 da manhã. Pô, acho que hoje, eu vi uma postagem, deu 12 mil pessoas. Cara, 12 mil pessoas acordando 4h59 da manhã. Mas a parada não é só ao acordar, você tem que acordar e fazer exatamente o que foi dado ali como tarefa.
E foi uma super live. Então, quando isso acontece, cara, se as pessoas agora começam a botar em prática tudo que aprendeu, vai vir o resultado. O resultado não é porque você acordou cedo. O resultado vem porque você fez o que a maioria não quer fazer. E a maioria não quer acordar cedo, a maioria não quer fazer, a maioria fica culpando outras pessoas, a maioria terceiriza a culpa, a maioria, entende? Então, dizer que as pessoas antigas falam, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. E, cara, eu gosto muito, eu estou gostando muito de entrar nesse mundo, porque esse novo mundo que eu estou conhecendo, eles não ficam só no espiritual, ou ficam só no científico, ou só no material. A gente navega em todas as áreas, sabe? É interessante. Esse ditado que vem lá da nossa avó, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, né? O Pablo fala muito sobre isso, que quando a gente acorda cedo, tem pouca influência, né? Aí já vem a física quântica, a energia, né, de rádio, o nosso pensamento, e realmente flui melhor. A gente raciocina melhor, sabe? Acontece, é fato. A questão da desculpa, a questão da reclamação, né? A gente já conversou sobre isso a outra vez que você esteve aqui, né? Há uns 60 anos atrás, caiu um avião no Himalaia, se não me engano, e ele virou até... Ele levava as pessoas até onde o avião caiu, e dentre outras coisas escabrosas que ele contou, que tiveram que comer pessoas, essas coisas todas, mas uma me chamou a atenção, mais do que tudo. A repórter perguntou, a que você atribui a sua sobrevivência? Ele não deu esse mérito só para ele. Ele percebeu, ele falou que foi perceptível. Ele falou, olha, isso não aconteceu só comigo, mas as pessoas que morreram foram as que reclamaram. Então, assim, é nítido que quando você reclama, além daquilo que você falou, você perde energia. Sabe? A nossa vida é energia. A nossa atitude, a energia que eu pus para montar isso aqui, a energia que eu tive que pôr para te ligar depois do acontecido, sabe? Que eu falei para ele, cara, o flow desceu, tá? Eu vou ter que me recompor, vou ter que respirar, só que eu já sei onde buscar. Toda vez que eu estou mal, eu sei o que fazer. E as pessoas que não sabem? E as pessoas que ficam perdidas? E as pessoas que acabam se afundando em uma depressão, em uma reclamação, e só piora, e só traz mais problema. Então, assim, nós estamos dizendo aqui, mostrando com fato, que toda vez que você dá desculpa, você direciona a sua energia para um outro lugar que não é o correto. Sabe? Toda vez que você reclama e tudo que você... Pô, cara, vou te falar um negócio. Tudo aquilo que você foca, expande. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, sabe? É como a gente lê a Bíblia 10 vezes e, de repente, abre um universo paralelo, uma coisa diferente. Existem coisas que aconteceram na minha vida que, se eu tivesse essa frase, eu tinha feito diferente. E tinha acontecido diferente. Não vou nem me permitir ficar triste, não. Nada. Amém por isso. Passou. Mas grava tudo aquilo que você foca, expande. Sabe? Cara, Perfeito. Pô, tremendo. Assim, engraçado que tem uma história de um sábio que fala sobre 2 lobos, né? Tinham 2 lobos do lado de fora da casa dele, estavam com os netos dele, e os lobos começaram a brigar. Um lobo malhado com o lobo branco estava brigando ali, e ele botou os netos no colo, começou a conversar, e através daquela cena ali ele trouxe uma sabedoria para os netos.
os lobos estavam brigando, e aí os netos perguntaram pro vô assim, vô, qual dos lobos vai vencer, vô? Aí o vô, antes de responder, falou assim, ó, dentro de nós temos esses dois lobos, o lobo bom e o lobo mau, o lobo feio e o lobo bonito, o lobo próspero e o lobo não próspero. Tem sempre os dois lobos dentro de você brigando o tempo todo. E aí o neto perguntaram, vô, mas qual que vai vencer? Aí o vô muito sábio falou assim, aquele que você mais alimenta. Qual é o lobo que você vem alimentando na tua vida? O lobo que você não pode, o lobo da derrota, o lobo do fracasso, quando você fala o tempo todo que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você aceita as condições que o mundo, que o Brasil hoje está entregando para você, entende? Então assim, cara, são decisões. A gente vai ter dentro da gente essa briga constante. Dois lobos vão brigar o tempo todo dentro da gente. O lobo bom, o lobo mau. A gente pode ser bom, a gente pode ser mau. A gente vai decidir como? Aquele que a gente mais alimentar. Então, se eu quero ser um lobo bom, se eu quero ser um lobo próspero, se eu quero coisas boas, eu vou me alimentar de coisas boas. Por exemplo, hoje, olha só que louco, cara. Eu chamo esse de hoje para abreviar o Evangelho, mas preste atenção. Eu convido agora, a gente faz uma promoção aqui para todo mundo que for. Olha só que louco. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa história. Esse podcast aqui está sendo gratuito. Eu te cobrei alguma coisa para estar aqui? Não. Eu não te cobrei e eu não estou pagando nada para estar aqui. Mas a gente está vendendo o nosso tempo, que é o bem mais precioso que o ser humano tem. Beleza? Eu poderia estar com mais filhos, você poderia estar em casa, assistindo um filme, né? A gente está vendendo o nosso tempo, que é a coisa mais preciosa da nossa vida. E as pessoas têm a possibilidade de pegar um podcast como esse, pegar um papel, pegar uma caneta, ouvir, pausar, escrever, anotar, ouvir por uma semana, algumas coisas que fizeram sentido, anular aquilo que não fez sentido, porque nem tudo que você falou a pessoa pode pegar, nem tudo que eu falei pode, né? Pegar o que foi bom, você falou, o que foi bom, botar numa folha, começar a praticar aquilo, começar a fazer, começar a ser diferente para ter resultado diferente. Aí sabe o que a pessoa faz? Ah, não vou ouvir não. Aí a pessoa bota para ouvir uma parada de piada, aí a pessoa para ouvir o grupo de WhatsApp durante 2, 3 horas. Aí a pessoa fica o tempo todo questionando, por que eu não estou vencendo? Por que a vida é assim comigo? Só que ele não fala que a culpa é totalmente dele. A culpa é totalmente dele. Não tem como. Então a gente está entregando um conteúdo aqui valiosíssimo, aonde que quem ouvir, praticar, anotar e compartilhar para que outras pessoas também possam ouvir, cara, isso aqui pode fazer sentido na vida de muita gente. Porque como você falou, se lá atrás eu tivesse escutado algumas coisas, se eu também lá atrás tivesse escutado algumas coisas, não passaríamos por tudo que nós passamos. Passaríamos, mas não por tudo, e passaríamos de maneira diferente. Entende? Então assim, faz isso, gente. Aproveite esse podcast, é gratuito. Cara, pega, escuta, compartilha, vê as pessoas que você gostaria que ouvisse também esse podcast. Eu sei que é um podcast que de repente dura aí 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 no máximo, mas cara, aqui é valiosíssimo. Cara, quantas pessoas me pagam para eu mentorear por 1 hora? Quanto que as pessoas me pagam para fazer uma palestra em tal lugar? Entende? E as pessoas podem ter isso de graça agora aqui, pegar algumas chaves, alguns códigos, como o Paulo diz, né? E colocar em prática e fazer tarefas em cima desses códigos. Porque se você não praticar aquilo que você está escutando, é a mesma coisa que a gente fala que aquela pessoa que sabe ler e não ler, qual a diferença dele para um analfabeto? Se eu sei ler e não estou lendo, qual a diferença minha para aquele analfabeto? Nenhuma. Entende? Então é isso, a gente tem essa clareza. E acabou que eu esqueci do que eu ia falar quando eu comecei a falar isso, você lembra? Não, eu sei que é o seguinte, cara, a gente está quase indo para o final e pegando esse gancho seu sobre estar realizado, eu queria que, primeiro, se você se sentir à vontade, tem 2 perguntas que eu queria fazer para você. Uma é se você se sentir bem e quiser falar, e a outra é sobre qual é a diferença de ser feliz e ser realizado
né? E a outra, toda vez que você fala nas entrelinhas, eu sou um cara, eu acho que vai ter pessoas curiosas, e, meu irmão, se tá bom para você, eu acho interessante falar. O que é exatamente esse marketing multinível que você trabalha? Qual é tudo, né? Qual é? Exato. Olha, eu trabalho nisso. Se você quiser conhecer, você fala o seu Instagram, Perfeito. te procura lá, entendeu? Para você falar com todas as palavras, se você Perfeito. quiser falar. Claro. Claro. Hoje eu trabalho numa multinacional, né? Essa multinacional já está pronta, eu não faço esse trabalho, eu treino pessoas, eu expando o negócio em até 8 países com produto de consumo básico e recorrente. Eu hoje ganho por fazer aquilo que todo mundo faz e gasta dinheiro. Então, assim, é um projeto de 34 anos, né? Que no marketing multinível tem aproximadamente aqui no Brasil de 14 a 13 anos essa empresa. É o grupo HND, onde me proporciona hoje ter negócio em 8 países, treinar pessoas e poder ter uma liberdade, entende? Então, assim, hoje, o que eu realmente faço? A pessoa fala assim, você vende produto? Você faz isso? Não. Eu apenas treino a minha mente e a mente das pessoas a fazer o que realmente elas já fazem, só que agora de forma profissional para ganhar dinheiro. E nisso, no meio disso tudo, inclui ali se você pode ser um bom vendedor, ali você pode ser um bom treinador, ali você pode ser um bom gestor, depende do que você gostaria de ser dentro desse projeto. E aí, se você sentir interesse, me chama aí no meu Instagram, @HenriqueFrancaNegócios, tá? Desculpa, esse é meu e-mail, HenriqueFrancaOFC, de oficial, beleza? Aí me chama lá no meu direct, que a gente troca uma ideia, a gente marca uma apresentação aí pelo Zoom, tá? Hoje eu não convido as pessoas, porque eu entendi que eu tenho que ser interessante e não interessado. Porque é aquilo que eu te falei, quantas pessoas falam pra mim que quer ter uma vida diferente, que quer ter tempo, quer ter dinheiro, quando a gente apresenta, fala, isso não é pra mim não. Entende? Então, hoje eu sou um garçom de luxo, cara. Sou um garçom de luxo. Eu tenho aqui algumas bebidas diferenciadas e vou oferecendo. Nem todo mundo bebe bebida alcoólica, mas algumas pessoas bebem um drink sem álcool, outras pessoas vão pegar, outras não, e eu vou continuar caminhando, entende? Você decidiu cuidar do seu jardim. Isso. Essa é a pegada. E hoje a gente tem aí um número de mais de 500 pessoas no nosso time aí, Brasil e poucas pessoas já fora do Brasil, entendeu? Isso é crescimento, isso é alavancado, né? Isso tem uma alavancagem muito grande, né? É bom deixar claro, uma das crenças limitantes, já que a gente está aqui para aprender, quando ele falou sobre venda, a maioria das pessoas falou, não, mas eu não sou vendedor, todo mundo é vendedor. Todo mundo. Se você fizer uma faculdade de odontologia, né, para você montar seu consultório, você tem que vender o seu produto. Se você é mecânico, você tem que vender o seu serviço. Então, se você vai namorar alguém, você vai se vender para ela. você tem que se vender. Senão você está ferrado. Né? E foi criminalizado, foi menosprezado essa técnica de venda, né? Que hoje eu entendi que todos nós somos vendedores e temos que ser vendedor. Eu conheço pessoas que é ótima no seu negócio, mas não vende. E não entendeu ainda que tem que incorporar essa técnica de venda, existe técnica. Perfeito. Né? Porque assim, pessoas acham que a gente já nasce pronto. Ninguém, por exemplo, eu quando nasci, ninguém falou que eu ia ser professor de educação física. Entende? É um processo. Igual a venda. Hoje em dia, a profissão que mais mais bem paga no mundo é vendedor. Só que as pessoas não conseguem entender o que é realmente a venda. Se eu sou somente um vendedor de porta a porta, ok? Aí já pula para um outro podcast que a gente pode fazer. Falar um pouquinho sobre o quadrante financeiro do Robert Kiyosaki. Ou do Donald Trump, que é dono de uma das maiores empresas de marketing de relacionamento do mundo, que é a Tupperware. E ninguém sabia que era do Donald Trump. Ele que é dono entendeu? Tem um livro dele chamado Nós Queremos Ser Fique Rico,
Olha o nome do livro. Nós Queremos Que Você Fique Rico. É ele e Robert Kiyosaki. 2 bilionários, uma só mensagem, o subtítulo. E aí ele fala o seguinte: se eu quero começar a construir as minhas liberdades, liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo, e eu não tenho alguns milhões para abrir algumas empresas, eu tenho que começar pelo marketing de relacionamento. Que o marketing de relacionamento, ele me potencializa, ele faz eu conseguir escalar algo muito rápido. Eu pego 30, 35, 40 anos que eu trabalharia aí fora para alguém e vou comprimir isso em 5. Por isso que os 5 primeiros anos dentro do marketing de relacionamento é pauleiro. Eu tenho 7 anos de marketing de relacionamento. Os 5 primeiros anos é bem desafiador. Você tem que se lançar, você tem que ir para cima. Mas de 2 a 5 anos, você pode mudar para sempre a história da tua vida. Acho que a gente vai ter que fazer outro tempo, porque a mente explode. Aí a gente vai falar sobre o quadrante financeiro, onde você tem que estar para ter resultados e tal. E sobre felicidade e realização. Eu até anotei. Felicidade e realização. Eu acredito muito que realização, eu posso ser realizado com qualquer coisa. Um exemplo, eu quis comprar esse celular. Eu comprei, eu me realizei. Eu quis comprar o carro que eu tenho hoje. Eu comprei, eu me realizei. Agora, a felicidade não está nas coisas materiais. Felicidade como é que eu posso falar? É uma decisão. Felicidade tem que vir de dentro. Felicidade não é algo exterior, é algo interior. Eu preciso ser feliz independente do que eu tenha. Eu mereço ser feliz independente de onde eu moro, o que eu seja. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Quer dizer que você comprar, você vai ficar triste? Eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Quer dizer que você conseguir comprar seu carro, já era, você acabou a tua vida? A felicidade são momentos que eu tenho que permanecer dentro dele, se possível. A vida vai te proporcionar momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, mas eu decido ser feliz. Felicidade é um sentimento, para mim, muito puro. Muito eu decido ser feliz. A felicidade não está em coisas, não está em alguém, entende? É diferente de comodismo. Comodismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Você se contenta com o que tem, mas você sabe que você pode... Eu sou sempre inconformado. Eu sou grato, tudo porque eu tenho, e sou sempre inconformado. Se eu continuar sendo conformado com o que eu tenho, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o marketing de relacionamento, eu tinha sonhos muito pequenos. Eu tinha um sonho de ter um carro automático. Eu tinha um sonho de que meus pais e eu, nós tivéssemos uma segurança em plano de saúde, tivesse uma saúde legal se precisasse. E eu queria morar num condomínio fechado. Eu realizei isso muito rápido na minha vida. Entendeu? Foi muito rápido isso. Então, e aí? E agora? Aí lá atrás, eu não sabia disso tudo que estou falando para você aqui agora, eu paralisei. Eu não tinha mais vontade de sair de casa para apresentar o meu negócio para alguém. Até que um dia o cara falou para mim assim: é legal você ganhar o que você ganha hoje? Eu falei: nossa, muito. Aí ele falou assim: quantas pessoas na tua equipe estão ganhando o que você ganha hoje? Nossa, aquilo me bateu, velho. Aí ele falou assim: então, ajuda as pessoas a ganhar aquilo que você ganha hoje. Porque o seu crescimento é natural. Entende? Porque dinheiro é consequência de um bom trabalho. Dinheiro, ele vem quando você começa a ajudar mais pessoas. Quer ganhar muito dinheiro? Ajuda muita gente. Quer ganhar um salário mínimo? Resolva só o seu problema. Se quiser ganhar muito, ajude pessoas a ganhar também. Essa é a pegada. Cara, por hoje eu acho que a gente alcançou 70% do que a gente queria, do que eu queria alcançar. Foi tremendo. Eu vou deixar esse gostinho de quero mais. Acho que até para mim. E você, uma das coisas que eu já fiquei feliz aqui e vou me caguetar logo, é que você falou, pô, é um assunto que a gente poderia falar. Eu falei, pô, então ele vai voltar. Cara? Então eu falei, opa, ainda posso continuar aprendendo, né, cara? Isso é tremendo. Quero te agradecer de novo, de coração, cara, né? Acho que você já sabe que você vai ser muito
mais retribuído do que você está dando hoje, né? Quero te agradecer pelo que você está fazendo por nós. Foi tremendo, né? Isso vai ser contado lá na frente, quando a gente já tiver com mais coisas acontecendo. Ó, porque é aquilo, depois que você estiver numa caminhada, aí é fácil. Agora, ajudar a cavar um poço não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que sabe cavar um poço, entendeu? Então, eu quero te agradecer essa humildade, essa disponibilidade, né? A gente sabe que não é para qualquer um. A gente sabe que tem pessoas que, quando bota a metade do que você tem, quando chega na metade do que você já chegou, esquece de tudo, não quer deixar fluir, não deixa o rio fluir, sabe? Não solta o que aprendeu. É uma dificuldade tremenda. E que Deus continue te abençoando, cara. Amém, amém. Muito obrigado. Como você falou de oportunidade, eu quero finalizar com uma história. Posso? Pô, Gente, eu acho que essa parte vai ser a parte mais importante do nosso podcast hoje. Essa história aqui pode te tirar de onde você está hoje e levar você para um local que você merece, para um local que você deseja, para um local que você pode proporcionar para a tua família. Preste atenção nessa história. Era um pai muito rico, um fazendeiro muito rico. Ele tinha um filho, na época um adolescente, só queria saber de farra, bagunça, né? Os amigos se aproveitavam do dinheiro que ele tinha e o pai dele falava o seguinte para ele: filho, cuidado com as más companhias, cuidado com essas pessoas que estão só perto de você se aproveitando do dinheiro que a gente tem. E o filho adolescente, a gente sabe, quem já foi adolescente, mas você não sabe de nada, que isso, tá maluco, tal, sei lá. E os anos foram passando, o filho não tomava jeito, o filho não queria aprender o que o pai fazia para continuar aquele legado, e o pai, pensando o que fazer, ele decidiu: vou fazer o seguinte. Ele andando por uma das fazendas que ele tinha, ele parou num canto, chamou alguns trabalhadores lá com ele e falou para construir uma cabana ali, né? E construiu a cabana, pediu para os caras saírem, que ele queria fazer algo dentro da cabana e que ninguém entrasse naquela cabana nunca. Ele construiu ali dentro daquela cabana ali uma forca. E chamou o filho, levou o filho até essa cabana e conversou com o filho e falou o seguinte: filho, já que você não quer aprender o que o papai faz, você acha que o pai está maluco, não sabe o que fala, eu queria que você me prometesse algo, que depois que papai morrer, se tudo que eu falei para você que iria acontecer, que você iria perder tudo, eu queria que você voltasse nesse ponto aqui, voltasse nessa cabana, colocasse a forca no pescoço, a corda no pescoço e se matasse. Tá maluco, pai? Você quer que eu morra? Como? Que o pai... Não, filho, eu não quero que você morra. Se você está falando para mim que nada disso vai acontecer, vai ser só uma história. Você não vai ter que colocar o pescoço ali. E o tempo foi passando até que o senhor veio a falecer. O adolescente agora já era um jovem, um adulto jovem, começou a gastar o dinheiro do pai todo, em carros, iate, moto, mulheres, drogas, né, bebidas, etc., baladas. E o dinheiro acaba. Se você não tiver gestão financeira, se você não tiver inteligência financeira, o dinheiro também acaba. Tá? E aí aconteceu o seguinte: ele perdeu tudo e só sobrou exatamente aquela fazenda. E aí ele andando por essa fazenda já desolado, triste, ele nem lembrava daquela cabana, gente. Ele avistou aquela cabana, aí que veio o estalo, falou: caramba, eu prometi um negócio pro meu pai. E ele foi andando para aquela cabana, chegou lá, ele abriu a porta, tinha um dizer que o pai dele fez num quadro como esse. E estava escrito ali o seguinte: filho, papai sabia que você viria aqui. Eu só espero que você cumpra exatamente o que a gente prometeu alguns anos atrás. E o filho começou a chorar, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao pai também. E foi caminhando para aquela forca, botou a corda no pescoço e pulou. Quando ele pulou, ele começou sendo apertado, suspirou fundo, aquela forca quebrou. O pai tinha feito aquela forca com uma madeira oca. E quando a forca quebrou, ele caiu, começou a cair em cima dele joias, pedras preciosas, dinheiro, e caiu uma carta. E nessa carta dizia: filho, papai está te dando a segunda oportunidade dessa vida. A vida lá fora dificilmente vai te dar uma oportunidade para você recomeçar. Mas papai te ama e papai quer ver você feliz. Pega tudo o que aconteceu com você agora e se transforma no novo homem. Então eu estou aqui hoje, o Roger está aqui hoje,
de repente trazendo essa história como se fosse o pai trazendo uma nova oportunidade para você que está nos ouvindo e nos vendo. Quem disse que você não pode? Me prova que alguém que falou para você que você não pode estava certo. Você de repente nunca nem me viu, de repente nunca mais vai me ver, né? De repente a gente vai seguir caminhos diferentes, mas eu quero ser bom de Deus na tua vida e dizer para você, para a gente terminar, que você pode, que você consegue e que você merece viver uma vida épica, perfeita e agradável. Deus abençoe, saúde e paz. Obrigado por tudo, obrigado Deus por mais um dia de vida, pelo nosso respirar. Que Deus possa abençoar você e toda a tua família, tá bom? Um abraço, tamo junto, Roger. Valeu, cara, Bora. tamo junto. Top. E aí, foi? Caraca. Mudou só de coisa aquele dia, né? Tudo, cara. E se a gente fizer outro com o mesmo Outra assunto, coisa. vai ser outra parada.